A maioria dos meus concorrentes, entre aspas, também tinham, sabe? Não estamos concorrendo para o mercado, a gente está lutando junto por esse mercado. A gente está dando mais opção, a gente está se fortalecendo aqui para mostrar que existem várias opções antes de falar, não, esse projeto não para em pé, ou vamos ver outras rotas, outros usos, vamos parar no biogás para energia elétrica, que também não é demérito, tem vários projetos que, e realmente só o uso para eletricidade térmico faz sentido, tanto é que tem tantos espalhados no Brasil. Então, nesse início foi muita aprendizagem, assim, de fato, e no final deu certo. O primeiro projeto saiu no final de 2020. Bem-vindos a mais um Papo com Profissionais do Biogás, e hoje eu tenho uma convidada incrível por aqui. Ela é especialista em vendas no mercado de biometano e hidrogênio. É a primeira mulher aqui no Dr. Biogás Podcast. Paula Perfeito, seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu, Ricardo. Obrigada pelo convite e me sinto muito honrada de estar representando as mulheres, de ser a primeira mulher aqui no Dr. Biogás Podcast. Obrigada mesmo. Primeira mulher e primeira doutora. Tô certo? Mestra ainda, doutora em Ah, é breve. doutoranda? Vou doutoranda em breve, voltarei. Eu tranquei meu doutorado e, enfim, comecei em vendas, né? Então resolvi fazer o MBA antes e agora eu vou retomar com certeza e na área de hidrogênio. Bom, você tem todo o mérito dentro desse mercado. Inclusive, Paula, eu gosto de começar o nosso bate-papo conhecendo a Paula, né? Eu te conheço basicamente dos eventos, né? Dos fóruns, das conversas, da época do Sei Biogás, mas eu não sei tua jornada, eu sei tua formação, porque, enfim, a gente conversou bastante, mas eu queria entender como é que você se conecta nesse mercado de biogás, biometano, hidrogênio. Conta um pouquinho para nós da tua jornada. Bom, é difícil, né, falar da gente. Eu realmente acho que nós somos a média das pessoas que a gente convive. Então, eu não consigo falar da Paula sem falar da minha família, né? Me deu toda a base que eu tenho hoje. Então, eu sou do Rio de Janeiro, sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, na verdade. Meus pais eram professores de matemática, tanto meu pai quanto minha mãe. E eu sou de família de imigrantes portugueses, né? Então, todo mundo comerciante na veia. Meus pais, apesar de serem professores, também no meio da jornada deles tiveram negócios, foram comerciantes e tiveram colégio, tiveram loja de venda de quadrinhos, de venda de carro, salão de beleza. Então, Seus pais vieram comércio. de Portugal, é isso? Minha avó e meus tios vieram, minha mãe foi a única brasileira aqui, que nasceu Ah, que aqui, legal, né. É. legal. E todos os meus tios foram donos de bares, minha avó era feirante, assim, todos eles são ligados ao comércio, de fato, né, como bons portugueses, né, o que portugueses sabem fazer é, na verdade, comércio e não foi diferente com a minha família. Então, minha avó era analfabeta, minha mãe foi a primeira a se formar na família, e isso sempre teve um impacto, assim, muito positivo em mim, porque eu me sinto influenciada por essas mulheres fortes que compunham a minha família, sabe. Mulheres de mão na massa mesmo e tiveram todo esse impacto em mim e impacto no que eu queria fazer. A gente sabe que ambiente de energia, né, de engenharia, de gases renováveis ou não, é um ambiente bem masculino, Sim, e eu me sinto assim, eh, preparada por elas de alguma maneira para trilhar essa jornada, né, nesse ambiente que é predominantemente masculino. sim. Então, Uma e pergunta antes de falar da tua carreira, rola um pastelzinho de nata, um pastelzinho de Belém caseiro na família ou não? rolava muito bacalhau. Bacalhau.
Não tenho os dotes da minha avó, mas a minha avó era uma cozinheira de mão cheia, assim. Trabalhava com isso, inclusive, né? Fazendo comida, vendendo comida, então. Bom, E, bom saber. e indo mais para a trajetória de carreira, né? Fiz engenharia química, depois segui no mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foi meu berço, assim, tenho muito apreço pela minha universidade. Me formei numa época difícil, então me formei em 2013, a Lava Jato explodiu em 2014. E Uhum, como o Brasil já tiveram vários altos e baixos, né, em questão de mercado de energia, de óleo e gás, enfim, de infraestrutura, e essa época foi uma delas, né. Então era um mercado uhum. que estava prosperando demais e você teve ali um corte, uma paralisação de uma empresa que movia todo um setor, né. Então, que enfim, era a Petrobras, né. Então eu acabei indo para pesquisa, mas também por uma questão de oportunidade, porque eu sempre gostei muito de aprender, sempre valorizei ter acesso à educação, sempre valorizei ter essa oportunidade na minha vida, mas eu sabia que não era o que eu tinha de melhor para oferecer, que os meus pontos fortes não se encaixavam com os pontos fortes, necessários ali no ambiente que eu trabalhava, que era dentro da Uhum. universidade, dentro da área de pesquisa, né, de bancada Já era e biogás naquela época ou você estava focado no petróleo? é aquilo, nada acontece por acaso. Eu estava focada no petróleo, inclusive trabalhei em projeto para a Petrobras, mas o projeto em si, o que eu acabei me especializando na época da pesquisa e dessa área mais acadêmica que eu estava inserida, eram para a área de óleo e gás, a separação do CO2 por metano através Caraca. de membranas, porque era uma das problemáticas do gás natural do pré-sal, era a alta quantidade de CO2 no metano do gás natural em algumas regiões do pré-sal. E aí eu nem preciso explicar como eu fui parar na área de biogás e biometano, porque é é praticamente a mesma tecnologia, são os mesmos princípios para você fazer o upgrade em biogás, até o biometano, você precisa, claro, remover alguns contaminantes, fazer algumas etapas de pré-tratamento, mas o coração do processo é você separar o dióxido de carbono do metano. Então, foi assim que eu fui parar no biogás. Caraca, tipo, eu concordo plenamente com o que você falou, que nada é por acaso. Nada, absolutamente nada por acaso nas nossas vidas. Que fantástico. E em que momento você se conecta com a UB? Antes do mestrado, depois do mestrado, como é que foi isso? Eu me conecto com a UB no momento que eu estava no doutorado e via, uma trajetória, já consolidada para estar dando aula, para ficar na Docência? universidade, docência, e sabendo que eu queria algo novo, que eu queria mudar, que não estava certo para mim aquilo, né, sem Uhum, desmerecer em nada a carreira, eu acho incrível, eu só obviamente. achava que não era, o que eu tinha de melhor aptidão para fazer. Uhum, Eh, e eu comecei o doutorado já sabendo disso e continuei tentando, né, me inserir na indústria. uhum, E todo mundo que trabalhava comigo na universidade falava, assim, primeiro que me colocava para falar com os fornecedores do laboratório, porque falava que eu tinha uma destreza boa com pessoas, né, e que é de fato que eu acho que eu que eu gosto e que eu tenho de melhor para oferecer. Eu adoro estar em contato com pessoas. Você falar para eu ficar sozinha trabalhando durante muito tempo, sem nenhum contato com outras pessoas fazendo um estudo, por exemplo, eu começo a ficar angustiada, ansiosa, eu gosto de estar em contato com pessoas. Então, criando eh, relacionamento, né. criar um relacionamento, ligar pontos, ligar, ideias e construir com várias pessoas algum projeto, eu gosto disso. E começaram a falar que eu realmente tinha um viés comercial, que eu deveria tentar essa área e não a área de operações, que era a que eu achava Uhum, que eu queria.
E E você ainda continuava na linha de pesquisa de separação? não, aí eu já estava ainda em processos de separação de gases, mas eu estava no doutorado com foco em inteligência artificial. Já estava indo para uma área de programação. Caraca. É muito bacana, que eu achava que realmente era o futuro, e agora a gente está vendo cada vez mais na nossa vida, né? Isso Sim. foi há 6 anos atrás, então ninguém falava ainda disso. É, e eu tive a sorte da UB enxergar isso, né? Enxergar, então, além da minha experiência na área comercial, que no caso eu não tinha comprovadamente, né? Apesar de sempre ter trabalhado com meus pais, sempre ter vivido isso de maneira muito intensa na minha vida e de realmente ter essas qualidades, né, que são buscadas na área comercial. A UB enxergou isso, eu sou muito grata, na verdade, deles terem apostado, de terem tido a paciência que eles tiveram comigo no início, mas de fato eu me descobri e eu hoje não me vejo em outra área que não seja comercial. Já tive proposta para mudar de setor e assim, eu realmente me encontrei. E é uma profissão, às vezes, até um pouco mal vista, né? Ah, é Uhum. vendedor, isso daí é vendedor, não acredito no que ele fala, mas não é assim, né? Na Não, verdade, até porque o que a gente quer com uma boa venda é que todo mundo saia ganhando, né? é. Ah, Uma todas das as lições de partes. morais mais fortes que eu levei, assim, no âmbito profissional, Paula, eh, meados de 2014, o meu time venceu, eu participei de um Startup Weekend. Não sei se você conhece o Startup Weekend. Startup Weekend é um movimento de startup mundial, né? Então, instituições fazem isso sem fins lucrativos para promover o desenvolvimento regional. E teve um em Foz do Iguaçu, eu entrei naquele negócio, entrei num time, nosso time venceu. E uma das premiações era ir morar em São Paulo, dentro de uma empresa que chamava Germinadora de Startups. Ela era um estágio antes da incubação. E com quase tudo pago, né? Então tinha onde morar, a gente só tinha que se virar com comida e transporte, na prática. E eu estava lá dentro desse lugar e tinha muita palestra, um lugar muito dinâmico. São Paulo é uma loucura por si só, né? Então você entra dentro do ambiente de startup. Eu morava dentro desse lugar, então vivia isso no sangue. Sou muito grato por essa oportunidade, porque foi ela que acabou me conectando na área comercial, que nem você, assim, mais para frente, sabe? E eu lembro de ter conhecido uma pessoa que ela foi fazer uma palestra lá, e eu até comentei isso aqui já em outro podcast, acho que foi com o Sidney, que falava sobre vendas complexas. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, viu, precisa entender. Eu conversando com ele, ele falou assim, você precisa entender que o engenheiro, ou tudo, é venda. A partir daí eu falava assim, não, cara, mas eu quero ser o técnico, o engenheiro, foda e não sei o quê. Eu falei assim, então, seja um vendedor. Você precisa entender que todo engenheiro é vendedor e venda complexa. Agora fecho minhas aspas e deixo você continuar o teu raciocínio da UB te conectar, né? Porque tudo é venda. Tudo é venda. Eu não aceitava a venda como você aceitava. Apesar de ter sempre um sangue empreendedor dentro de mim, já tive várias iniciativas, mas eu não me aceitava como vendedor. E aquele cara fez uma fichinha cair dentro de mim, assim, sabe? Despertar atenção para esse ponto que até o momento era fraco, para trabalhar ele para ser um ponto forte. Não acho que eu sou o melhor vendedor, né? Mas entendo o valor disso e como o mercado é carente, né? De bons vendedores, de vendedor de uma forma geral, assim, né? De pessoas que querem se relacionar, principalmente dentro do setor de biogás, da engenharia como um todo. Concordo, concordo, Ricardo. Afinal, quem durante uma faculdade, por exemplo, de engenharia fala: "Não, eu vou me formar e vou ser um ótimo vendedor, eu vou trabalhar com vendas". Ninguém fala isso. A gente não passa por uma faculdade sem ter base nenhuma de vendas e aquilo é uma coisa Nada. cotidiana, a gente está o tempo inteiro se vendendo, ainda mais num mundo digital que a gente tem hoje, na verdade isso está mais proeminente ainda, Uhum. eh, na nossa vida, assim. E eu de fato eu vejo, vendas
com ótimos olhos. Vendas é você conectar alguém que tem uma demanda, alguém que precisa de alguma coisa e alguém que está disposto e que tem a expertise de produzir aquilo, seja um serviço ou seja um bem. Né? Então, é você de fato satisfazer os dois lados. Até Uhum. para uma venda complexa, né? A gente já entrando aqui nesse tema, uma venda de longo prazo. Então, é um relacionamento de fato. Não existe isso de eu vou ganhar tudo que eu puder aqui, porque se de fato você não faz o melhor para o seu cliente crescer e vocês crescerem juntos, essa relação vai ser frágil e essa relação não vai ser de longo prazo. E todo mundo na área de vendas sabe que é muito mais fácil você manter um cliente do que você conseguir um novo. E quem trabalha dessa maneira tem que ficar o tempo inteiro conseguindo um novo, porque não consegue manter os antigos e manter os da casa, né, os que foram aí fiéis no início. É, é. As pessoas fazem negócios com pessoas, né? Isso é Exato. forte. É forte. Você acabou de passar por uma transição. Você passou por uma transição. Eu acabei de passar por uma transição. E é difícil passar esse bastão, né? Porque a pessoa confiou em você. E Você é ela a fala cara. assim, pô, é a sua cara, né? Então, eu estava numa operação recentemente que algumas pessoas falavam para mim assim, viu, tô entrando por causa de você. É pesado, né? E você precisa acreditar, né? Então, é algo que eu via na Paula, quando você estava na UB, e não diferente agora na Neumann, né? Você acredita no negócio. Eh, mas voltando, Paula, você na UB entrou no desafio, eles acreditaram em você. Você já caiu em vendas de cara? Você já caiu no biogás de cara, assim, no biometano de cara? Como é que foi essa trajetória? É interessante porque também nessa transição eu fui morar em São Paulo, no início, então eu saí do Rio de Janeiro e eu fui para São Paulo também, tive essa mesma vivência que você, fiquei um pouco mais de 3 anos morando lá. Eu fiquei 3 meses, já não aguentei mais. Falei assim: "Não serve pra mim esse negócio". Tem gente que ama, eu odeio aquele lugar, cara. Adoro ir participar de evento, tudo, assim, adoro. Mas morar não, Morar, aí tem todo mundo tem seus gostos, né. é Foi muito muito forte. bom o período em São Paulo foi incrível, aprendi muita coisa com os paulistas. De fato, a cidade funciona, os serviços funcionam, assim, ninguém tem medo de dar feedback no Rio, então isso é muito forte, você, reclamar de um serviço, isso é deselegante no Rio de Janeiro, sabe, em São Paulo não é. Em São Paulo é corriqueiro, não tá bom, não veio certo, se reclama, se fala, e se cobra uma postura, né, então me Uhum, ajudou muito esse impacto de cultura. Eu caí de cara em vendas, respondendo a sua pergunta, era até, uma filosofia, assim, da empresa, então aprenda na prática e eu acredito nisso também. Eu não uhum, consigo é muito interessante a gente se conhecer também, né, eu não sou uma pessoa que eu consigo aprender só na teoria, eu preciso da prática também ali de maneira conjunta, senão eu me perco no meu pensamento, eu sinto que eu não absorvo, na verdade. Então, uhum, foi exatamente isso, só que quando eu entrei na UB, e isso eu posso falar, porque eu já até falava na época, a gente atendia e na verdade todo mundo que é da área de biogás sabe, né, a gente atendia o setor de óleo e gás, esse era o nosso mercado. uhum, Apesar de ter a tecnologia, que a UB é uma empresa japonesa, então ela tinha outros mercados além do Brasil, é claro, ela tinha Europa, Estados Unidos, Ásia. Existia essa aplicação, existiam esses projetos de upgrade de biogás, mas aqui na América do Sul a gente não tinha esse mercado, no portfólio, não existia essa aplicação. Já tinham havido algumas consultas, poucas, mas nunca um projeto, de fato, né. E talvez para uhum, quem não conheça até um pouco esse mercado de vendas complexas, tanto na UB quanto na Newman, normalmente a contar do primeiro contato até você de fato
fechar um projeto, você pode colocar um tempo médio de 2 anos, né. Então, não é eu brinco que eh, não é um tiro de corrida, é uma maratona. É de fato uma maratona e você precisa entender isso também, até para não se frustrar ou de fato não colocar a energia que tem que colocar durante esse período todo, que é fácil, né, você acabar desestimulado ali no meio do caminho, sendo que é algo tão longo. Uhum. Então, eu sabendo disso, aí tendo a bagagem que eu tinha da parte, técnica do assunto pelo mestrado, que tinha sido esse tema, e comecei a estudar, a conhecer as pessoas, a ir visitar a Biogás, ir visitar a CI Biogás, ouvir, o que as pessoas do ramo tinham para falar. E eu costumo brincar que eu me acho um pouco pé quente, assim, para as renováveis como um todo, porque eu entrei no Biogás, questão de um ano e meio, o negócio deslanchou, assim, de uma maneira exponencial para a parte do biometano, né, em si. Então, quando eu comecei a investigar esse projeto, tinham pouquíssimos projetos de upgrade de biogás em biometano Quando funcionando. foi quando que você começou, Paula? Quando eu comecei foi 2000 e final de 2018 que eu comecei a estudar o mercado. Eu comecei a Uhum. ouvir as pessoas. E, de fato, assim, depois de juntar Então, toda uhum. aquele evento que eu conheci você, que foi um fórum sul-brasileiro lá em Chapecó, faz 3 anos, eu acho que você tinha acabado de entrar então, Ai, tem uns 4 foi anos, eu acho, esse evento. tem Eu uns 4 anos. tem uns 4 anos, porque se a gente pensar que pandemia foi 2020, E já não teve o e fórum. já tinha e já não teve fórum, e não foi 2019, se bobe foi Foi logo no início. 2018, foi logo no início. Foi logo no início. E era o que era, né, então aquele fórum, por exemplo, de Chapecó, foi dentro da universidade, poucas pessoas você pega as fotos, dos fóruns, você começa a ver o negócio inflando, a foto ainda era pequena, Uhum. naquela época, o último fórum que a gente foi agora, olha como estava, né, Sim. olha, quantas empresas ali, quantas pessoas, entidades, enfim, toda uma movimentação que não existia no início, porque não tinha mercado, né, Uhum. de fato. Então eu comecei a querer visitar as plantas, comecei a ir nos eventos, comecei a ler relatório, e comecei a ver que, por exemplo, a eu era voltada à tecnologia, né, uma das tecnologias para upgrade de biogás em biometano. Eu via que algumas vezes até queria se colocar o projeto, de upgrade de biometano, em marcha, mas que membranas era algo que era as pessoas tinham medo de achavam que não exi ou não conhecia a tecnologia, nem sabia o que era, achava que só tinham 3 tipos, era PSA, que é algo comum, é algo também para outras indústrias, é uma tecnologia antiga, então as pessoas já conheciam, já deram na faculdade, tudo isso faz diferença. Ou, separação por água, water scrubber, ou algum chemical scrubber, era isso. E muitas vezes esses projetos não ficavam em pé com essas tecnologias e poderiam ficar com membranas. Então, não era aquilo: "Ah, estamos concorrendo, por um mercado". Eu sempre tive essa atitude, eu acho que a maioria dos meus concorrentes, entre aspas, também tinham, sabe. Não estamos concorrendo para o mercado, a gente está lutando junto por esse Sim. mercado. A gente está dando mais opção, a gente está se fortalecendo aqui para mostrar que existem várias opções, antes de falar: "Não, esse projeto não para em pé", ou "Vamos ver outras rotas, outros usos, vamos parar no biogás para energia elétrica", que também não é demérito, tem vários projetos que e realmente só o uso para eletricidade térmico faz sentido, tanto é que tem tantos espalhados no Brasil. Então, nesse início foi muita aprendizagem, assim, de fato, e no final deu certo, o primeiro projeto saiu no final de 2020. Eu te perguntar isso. Foi aquele da Itaipu? Foi da Itaipu.
Aqui no Brasil foi o da Itaipu, já tinham saído alguns projetos que não eram exatamente para cá, mas, de fato, um equipamento que foi fabricado por uma empresa brasileira, instalado em território brasileiro, aquele foi o primeiro projeto que foi super importante e eu tenho um apreço, assim, com aquele projeto, porque foi da maneira que tinha que ser, inclusive. Uhum, Uma planta piloto, para que todos os erros e acertos pudessem ser entendidos em escala menor, para depois você, de fato, ganhar escala em produção, né. uhum. Então, foi e além de ser em Itaipu, foi junto com o CVGás, foi junto com a 3DI, foi, enfim, estou fazendo aqui propaganda, hein, pra todo É, não tem problema nenhum. Inclusive o pessoal da 3D daqui uns dias vai aparecer por aqui também. E o ai, convite já foi bacana, feito, a gente já marcou a data. Eh, Você acha bacana que demais. vamos lá, Paula, eu estava vivendo esse momento, o que você falou é pura verdade, assim, sabe, as pessoas desconfiavam da membrana. Eu lembro de 2019 ter ido pra Áustria, uma missão, e visitei uma planta, perto de Viena, que depois eu descobri que as membranas eram UB, numa apresentação que você fez, eu não me lembro aonde, né. E foi um pessoal super gente fina que me recebeu lá e não sei o quê, nã-nã-nã, só não pode tirar foto aqui, tá. E assim, naquela época, a sensação era: "Esse negócio é muito caro, não vai se pagar", né. Me parecia que qualquer coisinha ia dar merda, ia foder com as membranas, opa, desculpa a palavra, né, mas ia acabar com as membranas Verdade. e eu ia ter que fazer um investimento, um capex gigantesco. Hoje a gente não tem essa impressão, né, mudou esse movimento aí dessa primeira planta e o movimento 3DI e outros movimentos, eh, fez passar essa segurança. Mas, na época, existiam outras empresas e a Ubi já estava no mercado brasileiro com membranas. O que você acha que faltava para, de fato, consolidar a membrana como uma rota de purificação do biogás? Faltava naquele início, faltavam muitas coisas, vou te citar aqui algumas delas, e Uhum, que a gente teve a felicidade, a sorte e o trabalho também que levou a contornar essas dificuldades da época. Então a primeira ninguém conhecia. A gente começou um trabalho mesmo de não é marketing, é divulgação de conteúdo técnico mesmo. Então, em apoio com a Biogás, CI Biogás, fazer, relatórios técnicos das tecnologias disponíveis, explicar, como funcionava, como operava, quais as vantagens, quais as desvantagens também, como tudo na vida, né, vantagem, desvantagem. Então, uhum, mas divulgar de fato que existia essa possibilidade, como essa tecnologia funcionava em outros lugares do mundo e como aqui isso não estava sendo nem cogitado. Então essa número um. 2, faltava também, empresas tanto nacionais de engenharia que existem, dispostas a oferecer também esse tipo de tecnologia, que não era uma tecnologia demandada pelo mercado. Então, olha qual foi a estratégia, né? A estratégia, na verdade, foi agir por esses 2 lados, comunicar tanto para o, cliente final, e aí tem até um nome, estratégia push and pull, né, então, você uhum, comunicar para o cliente final, ah, enfim, toda a parte técnica e toda essa questão de como funciona a tecnologia, conversar com as empresas de engenharia que, de fato, isso poderia trazer iria trazer benefícios para os clientes dela e que, de fato, faltavam empresas oferecendo, esse tipo de solução, porque não existia. Então, e essa questão, tanto empresas nacionais que fizessem equipamentos, que engenheirassem esses equipamentos aqui no Brasil, e empresas internacionais também que já usavam essa tecnologia lá fora e que muitas vezes não estavam oferecendo essa tecnologia aqui.
como era o caso da UBI, a gente estava no mercado de óleo e gás com outra tecnologia de membrana e não estava explorando esse mercado, porque esse mercado, na verdade, ainda não se movimentava, não sabia direito se iria para frente ou não. E tudo que está no início, né, na verdade, demanda mais trabalho da gente. Então, de fato um trabalho de formiguinha. E além disso, uma coisa que também alavancou muito, eu diria, projetos de biometano, foi a questão do preço do gás natural, né, que aumentou, e, vender eletricidade também começou a ficar um pouco menos competitivo. Antes era muito discrepante você analisar um projeto e falar: "Eu vou investir, vou parar no biogás ou vou até o biometano". Não, vou parar no biogás. Fez durante muito tempo muito sentido isso, né. É claro que eu estou falando de maneira generalizada, e Brasil a gente não Uhum, pode uhum. generalizar nada, né. A realidade aqui não é a realidade em outro canto do Brasil, mas de maneira geral era isso. Eu até brinco que o mercado do biometano, venceu na raça, né, porque incentivo mesmo ou qualquer coisa do tipo, não Não falta um existe. pouco. Não existe. É, e a parte tecnológica. E eu notei 4 coisas aqui, em resumo do que você falou que faltava, né. Então, primeiro, eh, conhecimento, né, o trabalho que a UB fez de divulgar, eh, informação, e fez muito bem através dos principais atores do setor, que é a Biogás e o CIBiogás, né, tem mais capilaridade, não tem, né, dentro do setor de forma organizada e institucional, são as empresas que têm mais capilaridade. Eh Desenvolver empresas nacionais de engenharia, né, na prática vocês desenvolveram, né, Paula, não foi só um parceiro comercial, Não, eh, não, teve ali ombro a ombro, a 4 mãos, compartilhando conhecimento, conectando com imagino eu, com experiências fora do país para que essas coisas acontecessem, né. Eh, a abertura dos olhos dessas empresas internacionais como a UP, como outras que são importantes dentro de uma biorefinaria. E você fez um apontamento muito interessante, que esse é o aumento do valor do gás natural e a redução da competitividade de energia. É muito interessante isso. E, como você falou, o movimento do biometano no Brasil, ele é na raça. Não só do biometano, do biogás, porque enquanto você vê na Europa, incentivo para energia, que hoje não é mais, né, hoje está um incentivo para biometano, para converter essas plantas para biometano. Nós não temos praticamente nada, né, uma coisinha ou outra ali, mas que em resumo, não sustenta o projeto, de não, forma alguma. não. E quantas biorefinarias você efetivamente conseguiu tirar do papel, Paula, durante essa Olha, jornada? durante essa jornada que acabou sendo curta, né, porque como eu falei, a primeira foi 2020, Uhum, a primeira aqui no Brasil, né, então foi o projeto de Itaipu. E eu encerrei meu ciclo no final do ano passado, né, então por volta de setembro. Então, foi aí, na verdade, uma jornada de menos de 2 anos, de fato, da primeira até o meu encerramento com sim. atuação de tecnologia para biometano. Uhum. Eu acabo não podendo falar quantas foram no final, por questão de Sigilo. confidencialidade, mas sigilo, mas eu posso te falar que, durante essa curta jornada, só em uma oportunidade que surgiu, que eram 11 plantas e eram 10 no Brasil, né, uma fora do Brasil, aqui na América do Sul. Só nessa oportunidade acabou que as 10 foram tecnologia UB de membranas. Então, assim, foram muitas vi foi muito suor até a primeira, e depois, fica tudo mais simples. De fato, a gente precisa, né, ver também Uhum. uma tecnologia operando com sucesso, e fica tudo mais fácil. E também, como eu comentei, o ambiente em si, ficou muito mais propício, tanto para o biogás quanto para o biometano.
a gente vê um profissionalismo, sem sombra de dúvida, mais forte do setor. Eh, Você comentou algo anteriormente, Paula, que você não vê as tecnologias concorrendo. E por que que você não vê? Quando que essas tecnologias concorrem? Quando que elas não concorrem? Comenta um pouquinho para nós sobre isso, porque de repente tem alguém do outro lado ali que está tendo o primeiro contato sobre o assunto de biometano ouvindo nós. Aí você trouxe sobre PSA, water scrubbing, e, pô, para mim é claro que não concorre, né, em algumas situações obviamente se sombreia, né, mas queria ouvir você. O teu comentário me provocou, me trouxe essa curiosidade. Isso, na verdade, se aplica para vários setores, tanto da minha vida profissional até pessoal. Uhum, Monopólio nenhum se sustenta, não interessa monopólio de quê, não é bom para a sociedade, não é bom para o desenvolvimento da economia, não é bom para ninguém, na verdade. Um ambiente saudável, claro, e com competição, ele traz competitividade que no final, traz, benefício para todo mundo. Essa é a minha maneira de pensar, essa é a minha filosofia e respeito também a as demais. Então vamos imaginar que em um mundo fictício só existisse uma tecnologia, não vou nem usar membrana aqui não, vou usar PSA. Só uhum, existe uma PSA de um fabricante disponível no Brasil. uhum, Quanto isso é bom? Eh, e de repente vai ser a melhor tecnologia ou o melhor fornecedor para um projeto, mas para o outro vai ser? Ainda mais a gente falando de biogás, a gente tem biogás de diferentes origens, que tem diferentes cenários, e aí tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista técnico, cenários completamente diferentes. Então, o uhum, biogás que vem da 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 cana-de-açúcar, né, que vem, enfim, da vinhaça, ele vai ser diferente de um biogás que vem de uma suinocultura, então, que é diferente de um biogás de aterro. Então, é muita prepotência da nossa parte achar que uma tecnologia é melhor para qualquer tipo de projeto e que a solução que aquele fornecedor tem é a melhor para todos os projetos, porque isso também era muito interessante ver e observar, estando do lado de no primeiro tier ali da cadeia de produção, né. Então, era a UBI é uma indústria primária, de fato. Ela está bem na ponta da cadeia. Como você comentou, você foi visitar a planta, você não sabe de quem é aquela tecnologia, você pode até saber quem forneceu a planta, porque é até um contato maior, contato maior com a marca e com a própria empresa, né. uhum. Do que de repente a gente tem com uma Dow da vida, que é uma indústria química, né, ela, enfim, está mais longe da nossa linha ali, né. Você ter essa pluralidade de tecnologias que têm diferentes vantagens e diferentes desvantagens, na verdade só fomenta o mercado como um todo. E até acabei me perdendo na minha linha de raciocínio, mas, estando ali do ponto de vista de fornecedor da tecnologia, eu tinha a oportunidade de trabalhar com diferentes empresas de engenharia e ver a solução que eles estavam propondo. E apesar de ser a mesma tecnologia, eram soluções diferentes, eram propostas diferentes, tanto, da parte técnica, quanto da parte de modelo de negócio, muitas vezes, né. Uhum, Então, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, você pode não ser só uma venda de equipamento, pode ser um modelo de aluguel de equipamento, pode ser uma venda, da molécula do biometano. Então, você tem diversas frentes e, na verdade, diversos modelos de negócio que podem se encaixar melhor para uma determinada indústria do que para outras. Então, isso era muito bacana observar como que com o mesmo core produto, você conseguia criar diferentes produtos e diferentes soluções, para serem apresentadas no mercado. Isso só fomenta o mercado, isso só faz o mercado crescer, isso só faz cada vez mais e mais projetos saírem do papel, no meu ponto de vista. concordo com você.
Eu lembro de algumas vezes que vocês fizeram uma apresentação na época que eu estava no Biogás e estava muito claro que a membrana por membrana, ela não ia resolver o problema, ela só ia deixar o biogás melhor, o biometano melhor. Você ia precisar das outras soluções, das outras estratégias para obter a melhor molécula possível para o teu cliente. Tudo vai depender da demanda do teu cliente, né. Acho que esse é um ponto bem importante. Olha, eu abri uma caixinha de perguntas, dentro do Instagram, e 2 perguntas me chamaram a atenção, porque eram perguntas que eu fazia lá atrás. Eu não sei se você vai conseguir respondê-las, né, mas eu vou fazer para você, porque as pessoas pediram para fazer, né. Uma delas era: qual que é o OPEX? Quanto é que custa operar uma biorefinaria com membrana? Olha, que nem a gente conversou, não existe um número mágico, não existe um número mágico, Ricardo. Primeiro que não só a tecnologia é uma, né, mas Uhum, dependendo vai depender muito da qualidade do seu biogás, vai depender muito do seu uso, da capacidade da planta. Então, eu recebo muito essa dúvida também para o hidrogênio, né, então, quanto custa um equipamento de produção de hidrogênio? uhum. Quanto é o custo da molécula para produzir hidrogênio? Não, para projetos, não existe uma resposta eu queria muito te dar uma resposta mágica, mas eu nunca trabalhei num mercado que existia essa resposta. Eu inclusive respondi a pessoa, eu falei assim: "Olha, nós temos grande chance de receber um 'depende'". É isso. Porque depende, né. Eu inclusive tô com essa pergunta aqui para fazer para o pessoal da 3D quando eles chegarem aqui. Eu mais ou menos sei, porque eles estiveram dentro do programa Tropicalização, né, mas não vou comentar aqui. E antes de a gente parar de falar da UB, sabe o que foi bem interessante, Paula, nessa experiência que eu tive do programa Tropicalização? Não lembro se eu cheguei a comentar isso com você, né, que todo esse posicionamento que vocês tiveram no mercado, que você, eh, alavancou dentro do mercado de biogás, quando eu fiz uma pesquisa de mercado sobre biorefinarias, o nome UB apareceu entre as top 3. Mas a UB não entrega biorefinaria. Então, eu fico surpreso de ver uma empresa ser sinônimo de qualidade de produção de biometano, assim pode-se dizer, né. Não estou falando que é a melhor, entendo que tem vantagens e desvantagens, mas todo o mérito de posicionamento de mercado é dela, né. Então eu achei isso muito legal quando eu fiz essa pesquisa lá dentro do programa de tropicalização, me chamou bastante atenção, sabe. Não é fazendo merchandise aqui, a gente não está aqui para ganhar, não tem ninguém patrocinando a gente, né, mas é mais para bater um papo mesmo. Tem ninguém E patrocinando a gente, eu não estou mais na UB, então realmente a gente está falando aqui, porque tem que estamos ser falando de bandeira falada. branca, tem que ser Bandeira falado, então branca. bandeira branca total. E a pergunta, Paula, agora saindo um pouquinho do mercado de biogás, de biometano, você acabou respondendo algumas coisas que eu tinha listado aqui ao longo da tua fala de desafios e tal. Como é que esse mercado de biometano se conecta com o de hidrogênio verde que você está agora? Você entrou numa outra cilada, assim pode-se dizer, né, É isso. porque o mercado de hidrogênio ele é tão novo quanto o biometano era lá em 2018, quando você se conectou. Se não me falha a memória, a planta de biometano da Itaipu começou a operar em 2017 ou 2016, alguma coisa assim. E como é que essas coisas se conectam na prática, Paula? Eu imagino que você deve receber bastante demanda nesse sentido. Muito, muito, Ricardo. Eu costumo brincar para as pessoas próximas de mim, desse mercado, eu brinco: "Ah, o biometano começou a ficar muito fácil, estava saindo muito projeto, e aí eu fui pra eu fui desenvolver outro mercado, Não, ajudar a eu desenvolver outro mercado que está no estava início". ganhando muito dinheiro com biometano, não quero mais saber disso, eu quero Não desafio. quero, eu quero desafio, eu tô ali para tirar mercado que não existe do papel, assim. Mas é bem isso, Ricardo, assim, como você comentou até no início da nossa conversa, né, eu não consigo, vender algo que eu não acredito, ponto. Não dá, eu preciso daquele
aquela energia no olhar, aquele amor na hora de falar, né, do que eu estou propondo e do mercado que eu estou inserida. Hoje eu tenho alguns mantras, né, algumas, coisas que eu considero importante em contribuir. Uma delas é desenvolvimento do meu país, assim. Então isso é muito importante para mim, eu fiz engenharia Isso é por forte. causa disso. A gente falta muito a parte de infraestrutura, coisas básicas, a gente não tem o básico às vezes, né, saneamento, pipeline de gás natural, coisas que se conectam com a nossa vida do biogás e a gente vê que falta tanta coisa ainda a ser construída aqui na nossa terra, né. Uhum, Mas não saindo da sua pergunta, como esses mercados se conectam, ambos os mercados de biometano, quanto de hidrogênio de baixo carbono, não vou usar hidrogênio verde aqui, porque seria uma falácia da minha parte fazer isso, ainda entendi. mais vindo do mercado de biometano. Ambos são gases renováveis, gases energéticos renováveis. Isso é muito claro para mim. E quando eu estava no mercado de biometano, o assunto hidrogênio renovável já me despertava um olhar, eu já via, eu brincava até quando e isso é legal, eu gosto muito de trabalhar em multinacionais, porque eu costumo brincar que eu olho lá para fora para ver o futuro aqui. Então, eu começava a ver no Japão, na Europa, projetos de hidrogênio renovável, se iniciando e via que aqui não tinha nada, e começava a procurar entender como produzia, e comecei a ver: "Nossa, a gente tem tanto potencial para isso daí que está bombando lá fora, por que está bombando lá fora? Qual é a proposta de valor desse tal de hidrogênio verde?", que na época era só hidrogênio verde que se falava, né. E eu entendi que a minha missão, no biometano estava "feita", entre aspas, Uhum. e que eu tinha que ir para o mercado de hidrogênio, que era algo que já me fascinava. E aí veio o convite da Newman Yesser, que hoje, eh, é o único fabricante de geradores de hidrogênio aqui da América Latina. Então, a Nilma era uma empresa de engenharia, né, então é uma empresa de engenharia alemã e que fabrica os equipamentos dela aqui, e eu tive essa oportunidade, esse convite e eu aceitei. Foi basicamente assim. Eu me identifico bastante com você, porque eu também sou movido a desafio. Sabe quando começa a cair a rotina? Você a gente tá indo bem, mas quando cai a rotina, eu perco o tesão no negócio, sabe. Eu preciso ter um desafio, eu preciso ver, assim, liberdade de criação, de inovação, eu tô encontrando isso dentro do empreendedorismo novamente, sabe. E dentro do empreendedorismo numa área que sou apaixonado, né, assim como eu vejo o brilho nos seus olhos, no brilho nos olhos das pessoas que passaram aqui no podcast, que tá cocriando coisas constantemente, né, e com pessoas. Juntar uma mente, outra mente e pô, tirar projetos complexos, custos do papel, acho isso incrível, assim, sabe. E entendido que você entrou recentemente dentro desse mercado de hidrogênio renovável, quais desafios que você acha que compartilhe com os desafios que você tinha lá no começo do biometano? Tem alguma coisa? Tem várias. Tem várias, e é por isso que eu me sinto tão empolgada, assim, e animada de estar participando dessa Uhum, transição. Eu já vejo, eu já enxergo lá, atrás do arco-íris, sabe. sim. Agora só falta trilhar, é o que a gente está fazendo aqui, na verdade. Então, desafios, assim como o biometano, a gente tem toda uma parte de, às vezes, legislação e normas que não existem. Então, para o Uhum, biometano, por exemplo, a gente tem o grande exemplo da Ecometano até. Na época, a Ecometano começou a produzir biometano
antes de ter especificação do que era biometano. Sim. E é aquilo, o que vem primeiro? Vem primeiro o projeto, vem primeiro a demanda ou vem primeiro a lei que já vai contornando tudo, e aquela lei não vai ser bem feita no início, vai se copiar e colar alguma lei inspirada lá fora e depois essa lei vai ter que ser adaptada para a nossa realidade, que é totalmente diferente. Eu já vi essa novela, sabe, eu tenho essa impressão. Questão de infraestrutura. Então, a gente está falando de gases, tanto biometano quanto o hidrogênio são gases, então você tem a produção, se não vai ser um ponto de produção logo muito próximo ou no local onde esse gás renovável vai ser consumido, você vai ter uma questão de logística, um tanto complexa, porque são gases, né, como você vai transportar isso? Vai ser via pipeline? Tem essa consideração também para o hidrogênio, né, lá fora já está se considerando, fazendo testes para você colocar um percentual de hidrogênio no pipeline de gás natural, que é a mesma coisa que a gente faz com biometano, Uhum, fundamentalmente, né. uhum, Então, eu vejo muita sinergia e, a sinergia mais óbvia delas, existem rotas tanto através do biogás quanto através do biometano, para você produzir também um hidrogênio considerado musgo, né, pela tabela de cores, apesar de eu hum, detestar a hum. tabela de cores do hidrogênio. Mas, olha É olha que é porque ele incrível, né. considera basicamente o biogás do aterro também, né. Sei lá, aquela tabela eu concordo com você, aquela tabela é horrível, né. E, Paula, já que você falou de tecnologia, cortando o teu raciocínio aí, já cortando o teu raciocínio, mas é que o negócio estava na minha cabeça, né. Você é a primeira pessoa que chega aqui e a gente conversa sobre hidrogênio. Eu não sou nenhum expert em hidrogênio, mas para quem está nos ouvindo ou de repente nos assistindo, como é que a gente produz hidrogênio renovável? Quais são os rótulos? Você acabou de falar de rotas, né, então vamos fazer uma introdução rápida para o pessoal que está nos ouvindo aí, para se ambientar e de repente ter a curiosidade, de repente quem está ouvindo tem um projeto na mão e não sabe. Verdade. Então, o que é hidrogênio? A indústria como um todo, ela já consome hidrogênio, só que aqui no Brasil, majoritariamente, o hidrogênio oriundo da reforma do gás natural. Então, você basicamente quebra as moléculas do gás natural, você tem um CH4 e você quebra em CO2 e hidrogênio. Existem várias rotas para você produzir um hidrogênio renovável e pra para serlo, você não pode usar um combustível fóssil, ou seja, você não poderia utilizar um gás natural. Até poderia, na verdade, se você fizesse também a captura do carbono, oriundo dessa reforma, né, que seria o CO2, se Uhum, você capturar o carbono, você também está produzindo, um hidrogênio azul, então seria uma espécie não é renovável, mas ainda é menos hum, emissor do que você não fazer nada, né. Então, existem várias rotas, milhares. O hidrogênio você consegue até achar em rochas, formações geológicas, que é muito raro, e aí chamam de hidrogênio branco. Você consegue produzir a partir da reforma de biocombustíveis, como é o caso do biometano, ou do etanol, por exemplo, e você também, geraria um hidrogênio de baixo carbono, apesar de uma das saídas, ser CO2, porque não tem jeito, gente, você tem um combustível que tem em sua composição carbono, você vai queimar, vai sair CO2, não, a regra é muito básica, assim, é química, a lei da química, então, sim. mas você vai ter um CO2 biogênico, o que é muito melhor do que um CO2 que foi oriundo de fontes fósseis, né. E a rota da eletrólise, que é a rota, uma das rotas aí mais comentadas lá fora, porque essa rota, o input básico dela seria água, e eletricidade, ou seja, você não estaria entrando com nenhum carbono na equação, né, você entraria com eletricidade, se for uma eletricidade de hidrelétrica, de solar, de eólica, você já está falando ou de biogás, você já está falando de uma eletricidade limpa, né.
Uhum. E água é H2O. Então você quebra essa molécula através da eletrólise e produz o hidrogênio, e aí é o que é chamado de verde, a partir da rota da eletrólise utilizando energia renovável. E como você vê, esses mercados se complementam, porque você começa a dar mais um 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 uso para o biometano também. Então, talvez esse projeto não faça sentido, hã, produzir biometano, porque não tem, por exemplo, um consumidor próximo, né, um off-taker, porque essa palavra é bem comum, nos mercados de gases. Quem vai comprar? Isso é super importante, porque senão o projeto não sai do papel. Quem vai comprar esse biometano? Quem vai comprar essa Uhum. eletricidade? Quem vai comprar esse hidrogênio? Então, você pode ter, de repente, uma indústria próxima que já consome esse hidrogênio, que pode ser cinza, que fundamentalmente, muito provavelmente vai ser cinza, e que tem metas de descarbonizar. A gente tem empresas tanto nacionais quanto estrangeiras que têm metas assumidas publicamente de, net zero até 2050, ou cortar metade das emissões até 2030. Você, então, você tem toda essa movimentação para o uso das renováveis, que inclui biogás, que inclui biometano, que inclui etanol, que inclui hidrogênio renovável, que inclui todos esses ativos energéticos que a gente tem aqui na possibilidade de estar produzindo no nosso país. Você comentou sobre o off-taker. Quando a gente olha para mim é muito claro quem que é o off-taker do biogás ou do biometano, mas quem que é o off-taker do hidrogênio? Quando um projeto de biogás, por exemplo, de biometano, que ele está olhando para um consumidor de biometano, quem que ele deve considerar no território, na região, para ser um consumidor de hidrogênio? Tá aí a mágica. Se torna um pouquinho mais complexo do que o biometano, porque o biometano é muito simples. O biometano é intercambiável por gás natural. Então você Isso. só precisa saber quem consome gás natural, já é um potencial consumidor de biometano, né. Uhum. É GLP, simples assim. diesel, aham. GLP, é simples Combustível de uma assim, forma geral. Aham. de uma forma geral. O hidrogênio é um pouquinho, o leque é um pouco maior ainda, porque você Hum. tem esse consumidor que já compra hidrogênio, né, que já usa hidrogênio em algum processo, e aí pode ser usado para indústria alimentícia, hidrogenação de gordura, indústria de utensílios, então você tem tratamentos térmicos, às vezes, por exemplo, em facas, em utensílios domésticos, você tem que fazer um tratamento térmico e às vezes esse tratamento térmico utiliza hidrogênio ali, na chama. Você tem indústria química, processo de polimerização também utiliza ou pode utilizar o hidrogênio para esse insumo. Uhum. Então você tem todas essas aplicações. Além delas, você tem o uso do hidrogênio para mobilidade. Então, existem veículos, a gente tem aí Toyota Mirai, a gente tem, veículos pesados, ônibus, que são movidos a célula combustível. Então, assim como um GNV, que poderia estar recebendo gás natural ou biometano, você poderia utilizar o hidrogênio também para essa aplicação final, de mobilidade, né. Eh, Além disso, você tem, ainda falando dos insumos, né, você poderia utilizar o hidrogênio para produzir amônia, para produzir metanol, e aí você tem todo um leque também de indústrias que poderiam estar Hidrocarbonetos, utilizando esses fertilizantes, né. hidrocarbonetos, fertilizantes, e aí depende da onde você para na cadeia, né. E além disso, mais a médio e longo prazo também, está sendo muito estudado a questão dos e-fuels, né. Então, aqueles hidrocarbonetos que a gente faria através da junção do hidrogênio com o CO2 que é emitido de algum processo. Então, você pegaria esse CO2, quebraria ele em CO
e oxigênio, ou seja, você só liberaria oxigênio para a atmosfera, e aí com o CO e o hidrogênio, através do Fischer-Tropsch, que também é Uhum. algo comum para o mercado de biogás, através dessa reação você poderia chegar em qualquer hidrocarboneto, ou seja, num querosene sintético, num diesel sintético, e aí nem pode falar biodiesel ou bioquerosene, não é bio, é o que eles estão chamando de sintéticos mesmo, né. Você através dessa brincadeira dessa reação. Então, você tem muitas aplicações para o hidrogênio, muitas aplicações. E, ficaria aqui conversando com você. E é bom que tem muitas possibilidades também, né. Incrível. Eh, Você tem visto projetos a partir do biometano, produzindo hidrogênio ou desenhando a produção de hidrogênio sustentáveis, economicamente falando, ou estrategicamente? Você Então acha que fala isso deve acontecer em breve? Quão distante a gente está desse futuro, Paula? olha, ainda não tenho o meu poder aqui de cartomante, mas tem assim, realista, né, tem muito mais projetos voltados para a parte da eletrólise. Porque, Uhum, primeiro, porque tem muito mais esse tipo de projeto lá fora. Existe, e isso é algo que a gente compactua que vive, né, existe um certo preconceito quando a gente fala de biomassa para geração de energia, e aí dependendo do mercado que você está tendo como alvo, isso pode ser um problema ou não, apesar da uhum. gente entender e da gente saber o quanto biomassa é importante, e a gente tem tanto resíduo de biomassa aqui nesse Brasil que ainda falta ser utilizado da maneira que deveria ser utilizado, né, como fonte energética. Mas perdão, Ricardo, me perdi aqui na minha linha de raciocínio. O que que você inventou? Natural isso, Eu Paula. fui, eu Eu fui. me perco pra caralho aqui, então fica tranquila. Mas basicamente eu te perguntei o quão distante tá de acontecer um projeto de hidrogênio a partir do biogás, de forma sustentável, assim, ó, um projeto comercial, tá? Comercial. Eu acho que é para curto, médio prazo que vai acontecer. Hoje eu não tenho um projeto, operando nessa rota. Basicamente também porque, a gente ainda tem um mercado de biometano para desenvolver, que ainda está Hum, longe de estar desenvolvido. A gente começou agora, na verdade, né, mercado de biometano. Então, ir para uma terceira etapa, que seria produzir o hidrogênio a partir do biometano, eu vejo num curto a médio prazo. E eu acho que também o que pode e o que deve influenciar esse tipo de tomada de decisão, pode ser a conjuntura do mercado. Então, agora, de fato, pode estar, muito propício para você vender biometano. Agora o mercado uhum, entendeu os atributos ambientais, já está conseguindo precificar um pouco, esse tipo de atributo. O preço do gás natural está muito alto, mas pode ser que daqui a pouco isso mude, o ambiente mude. uhum, E o que a gente está vendo também é uma movimentação por parte do governo para criar, de fato, uma estratégia e mecanismos para o desenvolvimento do hidrogênio. Então, você começa a ter outras maneiras também de monetizar esse atributo, isso começa a pesar na na planilha de cálculo ali daquele projeto, né. Mas eu acho que ainda falta disponibilidade também, de biometano. Hoje em dia quem produz biometano está praticamente vendido, porque todo mundo quer biometano. Quem não quer comprar biometano? eu costumo dizer que um projeto de biometano nasce vendido. As pessoas me ligam, me mandam mensagem, falam assim: "Quem tem biometano?" Eu falei assim: "Quem tem já vendeu, bicho. Já Você tem vendeu. que estar junto no projeto com o cara do zero". É isso. É isso. E se não tem biometano para vender, não tem biometano para você também seguir para a geração do hidrogênio. Paula, mas você comentou de atributo ambiental.
Você chegou a ver projetos pagando tributo ambiental por biometano? Cheguei, cheguei. Cheguei a ver, existem também alguns projetos que já conseguem emitir até 1 ou até 2 certificados. Existem também acordos que pagam um prêmio, aí depende de empresa para empresa. Uhum. Eu já vi, empresas colocarem em sua planilha ali de viabilidade financeira do projeto: "Olha, eu como empresa pago, por exemplo, $10 a tonelada do CO2 que eu estou deixando de emitir por estar produzindo esse combustível". Então isso existe e vai depender também, de empresa Depois para do seu contrato. empresa. Exato, e de contrato para contrato, e aqui no Brasil, no caso das regulações, existentes, né. Uhum, interessante. Paula, comenta um pouquinho da Neumann e da Hytron que você está aí pra gente, para quem é do setor de biogás, de biometano, como é que pode se conectar com vocês? O que que vocês oferecem para o mercado? Ainda de hidrogênio, né? Hytron é forte no hidrogênio. Então, comenta um pouquinho pra gente. Conhecer agora a Paula, Paula que não é mais da UP, da Neumann, A fala da Nilman e da Hytron. da Hytron Então, e da, obrigada como é que é? pelos Eu não sei se podemos falar da outra lá também, mas enfim. não, pode, não tem Não, essa. não. Bom, a Nilman Iesser, é um grupo alemão, tem quase 200 anos. Aqui no Brasil a gente está há mais de 25 anos. É uma fabricante de máquinas, equipamentos, provedora de soluções, para o mercado de gases e algumas outras soluções também. Uhum, Há 200 anos o core business da empresa é a fabricação e o fornecimento de sistemas de compressão, então compressores que a gente também tem em projetos de biometano. E também existem outras divisões, como moinhos, classificadores e a divisão de energia, que é a divisão que eu atuo, que fabrica, equipamentos para a produção de hidrogênio renovável, então eletrolisadores, reformadores, e aí também, entra no portfólio sistemas de compressão, que na maioria dos projetos de hidrogênio existe essa etapa de compressão, seja para o armazenamento ou para o uso desse hidrogênio. E a Hytron é uma empresa que a gente tem muito orgulho, assim, foi uma spin-off da Unicamp, já trabalha com hidrogênio há mais de 20 anos, tem um corpo técnico incrível, assim, que me dá muito orgulho de estar trabalhando, tão próxima. É um time formado por doutores, mestres, os fundadores da Hytron, majoritariamente ainda continuam na empresa como diretores. E ela funciona como centro de excelência para a gente, em hidrogênio, e ela também atua com desenvolvimento de novas tecnologias, novas aplicações, para o hidrogênio. Então, uma empresa brasileira, tecnologia brasileira sendo exportada para o mundo, né. É incrível. incrível, muito bacana. Isso é fantástico, né? E você quer comentar sobre aquela empresa de biometano da Newman também? Arcanum, Isso. Arcanum. Eu Mas não sei se você pode. claro que pode. Não, Não, porque eu achei incrível a empresa, assim, sabe. Então, pô, eu queria muito que as outras pessoas ouvissem também sobre ela, o que ela tem feito e o movimento que vocês têm feito aí. claro. A Arcanum, assim como a Hytron foi uma empresa adquirida pelo grupo, a Arcanum também, foi um dos investimentos do grupo, apostando nesse mercado de gases renováveis, então hidrogênio, biometano. A Arcanum é uma empresa alemã e hoje ela está atuando, de fato, majoritariamente na região da Alemanha. Ela faz todo o gerenciamento, de projetos para investimento, pra produção de biometano, e uma vez esse projeto, ficando de pé, indo para frente, ela também opera essas plantas de biometano na Alemanha. Então, é uma empresa do grupo que atua
com o biometano e que eu, de fato, espero que venha atuar aqui no Brasil também, que a gente tem tanta oportunidade e de fato, o mercado agora teve o boom que merecia e que Sim, precisava. sim. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer, também fiquei animado, viu? Espero que venha o pessoal, um time, gente fina demais. É difícil encontrar uns alemão simpáticos, mas aqueles alemão lá era simpático, viu? Os alemão da Nilma são todos simpáticos. Falando bom carioquês. Aqueles caras eram gente fina de conversar, difícil, geralmente eles são meio grosso, meio direto demais, né, Paula? Né, Paula? Então, bom, Paula, a última pergunta que geralmente eu faço para as pessoas que chegam aqui, que passam pelo nosso podcast é: o que a gente pode esperar do futuro do mercado de biometano? E aproveitando o seu novo desafio de hidrogênio renovável. O que a gente pode esperar do futuro do mercado de biometano e de hidrogênio renovável aqui no Brasil? Mesmo a gente sendo abençoado do jeito que a gente foi, o Brasil é muito abençoado, em todos os Uhum, sentidos. Olha, não dá para acreditar como a gente não é ainda um país de primeiro mundo, né, um país desenvolvido de fato, que a gente tem uma matriz energética muito já diversificada, boa para um uhum, país subdesenvolvido do jeito que é, mas a gente tem potencial de fazer mais, e a gente tem pessoas preparadas para fazer mais. A gente tem toda uma indústria já desenvolvida, então até costumo brincar, né? O pessoal fala, o hidrogênio, por exemplo, está tendo muito projeto agora no Chile, e de fato tá, mas quando a gente olha a América do Sul, o Brasil é uma potência aqui. O Brasil é uma é potência, a surreal. gente já é surreal, o nosso PIB, tudo que a gente já tem aqui, sendo que falta tanta coisa. Então, Uhum, mas uma coisa que a gente vai bem, eu acho, é de fato na questão de preservação ambiental, na parte de energia renovável. Você vê, o Brasil é um dos países com matriz elétrica mais renovável do mundo. Eu acho uhum, que para um país subdesenvolvido ser assim, eu acho que a gente já nasce um pouco preocupado. Então, eu acho que cada vez mais o biogás, o biometano, o hidrogênio está entrando na vida das pessoas e eu acho que a as pessoas vão cada vez mais exigir e querer saber, sabe, de fato o meu produto chegou como? Qual foi o meu transporte qual foi o transporte utilizado? Foi diesel? Foi biometano? Foi hidrogênio? Então eu vejo o mercado promissor. Falando de biogás e biometano, a gente é um agro, a gente é um agroprodutor, então tem muita biomassa disponível, ainda tem muita coisa para a gente aprender. Você falar: "O biogás não é difícil", eu concordo, o biogás não é difícil, mas ele por ser uma biomassa, ele é distinto em cada lugar do mundo. uhum, E você tem quando a gente está falando de matéria viva, ela se comporta de maneira distinta dependendo da temperatura, dependendo de vários fatores, né. E eu acho que a gente ainda tem muita tecnologia para desenvolver, de fato, e muito espaço para ganhar, né, principalmente no interior do Brasil, onde você não tem, gás natural com tanto acesso, talvez, do que na parte do litoral, que você tem um pipeline, tem exploração de óleo e gás, enfim, tem muita fartura de gás natural. Ah, e na questão do hidrogênio renovável, a gente também tem muito potencial para estar e aí eu também estou falando do biometano, para estar exportando, e aí eu vou além. Não está exportando biometano, não está exportando hidrogênio verde, mas sim está exportando o produto final agregado. Esse sempre foi o nosso erro, querer vender insumo para depois comprar o de alto valor agregado. Eu espero que isso não aconteça. Então, se é para produzir um aço verde, vamos produzir o aço verde aqui dentro e vamos exportar o produto uhum. de alto valor agregado para dar
mais empregabilidade de alto valor agregado, para colocar mais infraestrutura no nosso país. E isso é o que de fato eu acredito, né? Uhum. Então, eu espero que esses gases renováveis, que a gente tem tanto potencial de produzir barato em comparação ao resto do mundo, sejam utilizados para produzir os produtos finais de alto valor agregado, que aí sim vão ser exportados pelo mundo, porque a gente já está vendo essa movimentação em que taxa de CO2 emitida vai começar a ser tarifada na Europa, você já tem essa movimentação, você já tem um mercado sendo criado lá, e você tem um grande potencial mercado aqui, isso é receita para dar certo. Não tem como dar errado, na minha visão. Não tem como dar errado. Concordo com você, Paula. É um caminho sem volta, né? Veja o que a gente fez com o etanol, anos 80. Não tem como dar errado. Se botar o esforço certo, só vai para frente. Só tem ido para frente, né? Todos esses mercados de energia só tem ido para frente. E você comentou assim, concordo com você que o mercado de biogás não é complicado. Eu fiz uma pesquisa esses dias no meu Instagram e perguntei para a audiência assim, falei assim, você já ouviu falar que o biogás é complexo? Eu não fiz a pergunta se ele achava o biogás e o biometano complexo. Eu fiz a pergunta se ele já ouviu falar que o biometano ou biogás é complexo. E, pasme, mais de 97% das pessoas falaram que sim. Isso é um negócio que me incomoda há muito tempo, sabe? Eu vou começar a defender essa bandeira que o biogás ele não é complexo. O biometano ele não é complexo. Ele pode ser desafiador, mas complexo não é, né? Então, cada projeto vai ter seu desafio. Vai falar que produzir biogás de suinocultura é complexo? Não é. Agora, vão ter projetos que vão ter desafios maiores. E o complexo ele assusta. A gente falou de venda complexa lá no começo, e não é porque ela é difícil, é porque ela é longa, ela cria um relacionamento, né? Não é para qualquer pessoa, a pessoa precisa se preparar para fazer, né? Não é só ter dom, precisa se preparar. A Paula se preparou, né? As outras pessoas que passaram aqui falaram de vendas, a gente nem falou tanto de venda ainda, né, Paulo? Eu, eu, Mas. eu queria puxar o gancho do que você comentou do etanol. É. Olha a importância do etanol. Vamos supor que tem história uma guerra lá fora e uma pandemia, quem sabe? Vamos trazer aí para a nossa realidade. E o preço do barril do petróleo dispare. Se você não tiver uma intervenção nesse mercado, política, o preço da gasolina vai aumentar. É preço de mercado, a lei da oferta e da procura. Só que a gente Uhum. tem etanol, só que a gente tem biometano, só que a gente pode ter hidrogênio. Então, vai aí também de novo aquela máxima Independência, da né? diversificação. Independência, é isso. É isso. Dependência energética. O mercado fala muito de independência financeira, né? Mas esquece as outras independências, né? Independência energética é violenta. Quando eu olho para o biogás, algumas pessoas chegam para mim no privado e falam assim: onde é que eu uso biogás? Eu falei assim: olha para dentro da casa. Você precisa ter sustentabilidade econômica, onde você vai ter maior receita do teu biogás é onde você tem o maior gasto de combustível. Você vai estar independente, e isso aumenta a competitividade. Se aumenta a competitividade para uma agroindústria, para um produtor rural. Paulo, uma vez eu fiz um levantamento para um seminário que eu participei, e numa suinocultura, biogás pode impactar em 40% na competitividade do negócio dele. Olha isso. Real. Então a gente está falando, não é o biogás, não é o biometano, a gente está falando de combustível, né, energia, né, isso muda o negócio, muda o empreendimento em si. A vinhaça, a própria vinhaça, era um problemão da indústria sucroalcooleira. Agora é uma fonte de receita? É, é, bem isso. Eu tenho ouvido alguns players, vai vir gente bem legal para bater um papo aqui comigo daqui uns dias. É, e um dos receios do setor, por exemplo, de vinhaça, do sucro, sobre produção de biogás, é perder a vinhaça. O que vai acontecer com a minha vinhaça? Porque ela é importante.
lá no campo, porque ele está deslocando fertilizante. Então, daqui a pouco tudo isso fecha, não é um caminho sem volta, como você comentou. Paula, deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí, então. Para quem de repente tem interesse em conhecer esse mercado, ou se aprofundar nesse mercado. Eu sei que tem bastante engenheiro, pessoas que já atuam no mercado e de repente querem partir para o mercado de vendas. Não sei, deixa uma mensagem final para nós. Então, primeiro eu quero te agradecer, Ricardo, pelo convite. O tempo passou muito rápido, eu acabei de olhar aqui, já já estamos há mais de 1h30 conversando e de fato voou. Você é uma pessoa que eu admiro muito, e que de fato eu me senti honrada com o seu convite de ter É, oportunidade de estar eu falando com você digo aqui. mesmo. E deixando a mensagem talvez para os, novos engenheiros e aí de maneira geral, falar que mercado de renováveis, e aí eu estou falando do biometano, estou falando do hidrogênio, estou falando de diversos outros combustíveis que são renováveis, é um mercado carente e que já está faltando profissional no mercado. A gente tem pouquíssima gente com experiência, a maioria das empresas, na verdade, está disposta a treinar pessoal, porque falta gente, com experiência. Isso tem uma Como coisa aconteceu com que é você na marav UF. foi o que aconteceu comigo na UP, exatamente. Então, se tem algo mágico e maravilhoso desse mercado, é que todo mundo é iniciante. Começou tem pouco tempo, não é uma indústria centenária, não é o óleo e gás, algo que já existe e que você tem pessoas aí com 60, 70 anos de trajetória, isso não existe no biogás e no hidrogênio. Então, isso é muito bom também. Você vê que é um mercado mais jovem, vamos dizer assim. E para a área de vendas, eu digo mesmo, eu acho que se você é uma pessoa, de repente, da área técnica, mas que gosta muito de gente, que gosta de ajudar, de servir mesmo, de ver projeto acontecendo, talvez vendas seja para você. Então, mas mais do que vendas, eu queria puxar a galera nova para a área de renováveis. Eu acho que se já está faltando, imagina daqui a 2, 3 anos como é que vai estar. Então, por favor, galera jovem, vamos conhecer um pouco mais aí, de repente gostar, acaba ficando. Faz igual a Paula, deixa o petróleo de lado, vem para a área de renováveis. Já tem muita gente antiga, muita gente Paula, boa, então estamos precisando dessa galera jovem aqui com a gente. para quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Ou a Newman também, por favor, compartilhe aí os contatos. Por favor, então, se jogar no Google, Nilma Iesser, Hytron, tem o site das 2 empresas. Também a gente tem LinkedIn, vou deixar também meu e-mail aqui, é paula.perfeito@newman-esser.com.br. E meu nome é Paula Perfeito, né, então o sobrenome me ajuda bastante, é bem limitada a quantidade de Paulas Perfeitos aqui no Brasil. Se você jogar no LinkedIn, né, em qualquer mídia social, eu já registrei lá o Paula Perfeito para ser eu, o dono, a dona desse domínio. Você vai me achar. É simples assim, né. É Ah, simples Paula, assim. foi incrível conversar contigo. Foi fantástico, assim, acho que foi o episódio que eu mais me diverti até o momento, sabia? Que bom! Eu vou acreditar, hein, Ricardo. É verdade, a gente dando bastante risada aqui. E olha lá, pessoal, vocês estão nos ouvindo aí, ó, tentamos gravar isso aqui umas 3 vezes, e aí conexão que dá errado, aí cai, computador que trava, enfim, saiu. A gente é brasileiro, né, Ricardo? A gente não Não desiste desiste não, tem que não. derrubar muitas vezes pra gente Tem. desistir. Ixi. Para quem trabalha com biogás, com biometano, com hidrogênio, com renovável, para desistir, olha, não é fácil não. Pessoal, então, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, deixe no chat, né, deixe nos comentários que eu vou fazer questão de endereçar para Paula e responder vocês lá no Instagram, nas redes sociais. Paula, obrigado e espero te encontrar, te receber numa próxima oportunidade aqui no Dr. Biogás Podcast mais uma vez. Vou cobrar, hein, Ricardo.
que agradeço. Um Obrigada. abraço, até mais. Tchau, tchau. Abraço, até mais. Tchau, tchau.